Aleluia, Jesus. Quem está alegre, diga amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Enquanto você acha esse difícil texto, Gênesis capítulo 5. Quantas pessoas estão nos visitando? Façam um sinal com a mão, por favor. Tem alguém nos visitando? Bem-vindo, em nome de Jesus. Mais alguém está nos visitando? Bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Uma alegria tê-los conosco. Gênesis capítulo 5, versículo 18. Gênesis capítulo 5, versículo 18. Diz assim o texto sagrado. Gênesis 5 e o versículo 18. E viveu Jared, e depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. Viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, eu creio, Senhor. Aleluia. Senhor, eu creio, Senhor, que Tu és a nossa providência, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu és o nosso sustentador, Senhor. Eu creio que Tu és o nosso provedor, Senhor. Mas acima de todas essas benécias que a Tua presença pode nos dar e nos trazer, Senhor, Tu és o nosso Salvador, remidor, resgatador, Senhor. E nós Te glorificamos, Senhor, e bendizemos e adoramos o Teu nome. Aleluia. E nós Te exaltamos nessa noite, Senhor. Oh Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade preciosa de estarmos em Tua presença, Senhor. E nós Te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Podeis assentar, nós já estamos sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Por isso, nessa noite, vai dando oportunidade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa falar com você de uma maneira especial. Amém? Que o Senhor possa falar com você de uma maneira tremenda. Só um pouquinho que eu vou desligar o meu celular aqui, irmãos, senão fica entrando mensagem na hora do culto. Amém. Andando com Deus, irmãos. Você sabe que se nós pegássemos aqui essa história bíblica, que está já bem no início da criação, onde Deus cria o homem, nós vamos ver aqui, irmãos, que vários homens viveram muitos anos, alguns alcançaram quase 1 milênio de idade. Eu não vou estar entrando no mérito, o porquê que Deus deu essa longevidade de vida. Faço aqui um parênteses para saudar em especial o pai do Elias, que está conosco, nosso irmão Ibaldo, amém, que está conosco no culto, bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Perdoa que não ter feito a menção antes,
É uma alegria ter o irmão Ibaldo conosco, amém? E também a minha irmã e o meu cunhado, amém? Apesar que diz que cunhado não é parente, né, irmãos? Mas eu amo o Elias de todo o meu coração, amém? Mas voltando aqui, irmãos, ao que é importantíssimo nessa noite, amém? Você sabe, irmãos, que a morte é uma realidade para todos os homens. A Bíblia diz que a morte é consequência direta do pecado do homem. Está escrito na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aquele que crê em Cristo, ele passou da morte para a vida. Mas enquanto ela não chega para nós, enquanto ela não vem para mim, ela não vem para você, a nossa realidade é a vida. E ela, digamos de passagem, irmãos, a vida é muito curta. Sim ou não? Diferentemente aqui de Jared, diferentemente de Matusalém, diferentemente de o próprio Adão, que viveu 900 e alguns anos, a nossa vida nos nossos dias ela é muito curta, irmãos. As pessoas vivem hoje 70, 80, 90, 100 anos. Quem chega aos 100 anos é enfado e canseira. Amém? Essa é a realidade da vida. A beleza vai embora, a jovialidade, a força, e a gente começa com os ites da nossa vida, artrite, artrose, e as alergias e assim por diante, as dores na coluna, dores nas mãos, nas juntas. Essa é a realidade da vida. Ou eu estou equivocado nisso, irmãos? Não, essa é a realidade da nossa vida. Alguns que conseguem alcançar uma longevidade um pouco maior, muitas dores, enfados e canseiras. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque a coisa mais importante que você tem que ter na sua vida é andar com Deus. Pastor, por que o senhor está falando de morte e não de vida? Porque uma vez um padre, ele escreveu uma seguinte frase, um padre do período colonial do Brasil, ele escreveu a seguinte frase: o terrível da morte é o início da vida eterna. É interessante, né? Parece uma coisa antagônica, mas o terrível da morte é que você vai começar uma vida eterna. E a grande pergunta é: você vai viver uma vida eterna longe ou perto de Deus? Porque isso é uma escolha sua. Não é uma escolha do pastor, não é uma escolha do pai, não é uma escolha do esposo, não é uma escolha da mãe, não é a escolha da esposa. É uma escolha pessoal sua. É uma decisão única e pessoal sua. E é tão interessante que, vendo esses personagens, se nós fôssemos entrar hoje, por exemplo, no cemitério dos personagens bíblicos, vou usar essa expressão, você viria lá, por exemplo, algumas frases interessantes que eu anotei aqui, para você ter uma ideia. Qual seria a expressão adotada? Se nós pegarmos o versículo aqui de número 19, nós vamos ver aqui, 20, nós vamos ver aqui que Jared viveu 962 anos e morreu. Se nós pegarmos aqui Matusalém, por exemplo, nós vamos ver que ele viveu 939 anos, se a minha memória não me está equivocada, e morreu. 69 e morreu. Adão viveu mais de 900 anos e morreu. Mas tem um que diz: e andou Enoque com Deus e não morreu. Que coisa interessante. Todos estão destinados à morte. Quem sabe lá estaria nas frases, o epitáfio, das sepulturas. Tem uma que eu gosto muito, que sempre marcou muito a minha adolescência, desde que eu conheço o cemitério ecumênico aqui de Pelotas, o São Francisco, e ali tem um epitáfio
num dos túmulos, bem na entrada, que é um crente. Ele colocou ali no epitáfio do seu túmulo, dizendo aqui agora aguardo a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é você ter a convicção que ali é um estágio temporário, é um tempo, é um lapso de tempo. Porque aqueles que dormem em Cristo, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Tessalonicenses, dizendo: irmãos, não quero que você seja desconhecedor acerca daqueles que dormem, mas aqueles que dormiram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormiram no Senhor, eles vão ressurgir dos mortos. Como vai ser isso? Não sei, irmãos. Isso é um mistério. Mas eu sei de uma coisa, que aquela tumba não vai segurar mais os nossos irmãos. O Senhor os arrancará daquela tumba de uma forma miraculosa. E ainda o apóstolo Paulo diz algo especial ali naquela carta, dizendo: olha, e nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com eles nos ares, iremos ao encontro do nosso Senhor. Tem alguém que vai estar naquele dia lá comigo, irmãos? Aleluia! Eu espero esse dia. Mas enquanto esse dia não vem, irmãos, a pergunta é: você tem andado com Deus? Você tem caminhado com Deus? Porque algumas coisas nos identificam nessa caminhada com Deus. Algumas coisas revelam-se através do seu caráter, o nosso andar com Deus. E nós vamos ver alguns textos bíblicos muito interessantes que falam acerca disso. A palavra de Deus, irmãos, diz que a nova versão internacional dizia: andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Ou seja, Deus o tomou para si. Ou seja, olha que coisa interessante, nós podemos fazer uma seguinte analogia, ou um seguinte raciocínio, melhor dizendo. A vida de Enoque, de andar com Deus, foi tão profunda, que os demais homens não eram dignos da companhia mais de Enoque. Ele alcançou um testemunho que agradou a Deus. E é tão interessante, irmãos, que apenas 2 personagens bíblicos eu vejo um testemunho direto de Deus acerca deles. Primeiro é Enoque. Alcançou tal testemunho que agradou a Deus. O segundo personagem no qual é testemunhado acerca de Deus, ou Deus testemunha acerca dele, melhor dizendo, é Jó. Se você pegar o livro de Jó, capítulo 1, você vai ver que quando os filhos dos homens se apresentam diante de Deus, e dentre eles vem Satanás, Deus pergunta: tem visto por acaso o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, e se desvia do mal? Ou seja, o próprio Deus testifica acerca do jeito que Jó andava. Você já pensou, irmãos, Deus chegando para o diabo: você tem visto lá meu irmão Paulo? E Deus testifica do Paulo diante de Satanás. Você tem visto Satanás, porventura, a minha irmã Maria? E Deus testifica acerca de Maria para o diabo. Que coisa tremenda é essa, pastor? Que coisa maravilhosa é essa, no qual não é o que eu sei acerca de Deus, mas é o que Deus sabe acerca de mim. Porque qualquer um pode saber acerca de Deus, irmãos. Qualquer pessoa pode saber acerca de Jesus.
Qualquer pessoa pode saber acerca do Espírito Santo, qualquer um pode saber acerca da igreja. A questão é, o que Deus sabe acerca de você? O que Deus conhece de você? E é tão interessante, irmãos, que eu e você, nós fomos criados para isso. Coloque uma coisa na tábua do coração: você foi criado para andar com Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus vinha na viração, Ele passeava no jardim na viração do dia, e nessa viração, quando Ele passeava, Ele tinha relacionamento com Adão. Mas a Bíblia diz que as nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e o pecado veio e criou uma separação, uma barreira de comunhão. A comunhão foi rompida. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele provê um meio de você voltar a ter comunhão com Ele. O objetivo de Deus é que você ande com Ele. Você foi criado para andar com Deus. Só que é escolha sua andar com Deus. A Bíblia não diz que Deus se aproxima de nós e nós nos aproximamos dele. Não, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Você tem que desejar andar com Deus. Você tem que lutar até mesmo, se esforçar para andar com Deus. E quando nós vimos aqui, irmãos, na palavra do Senhor, o que significa andar com Deus significa ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento, irmãos, ele só funciona se não houver segredos, se não houver coisas escondidas. Um relacionamento só dá certo se ele for firmado em confiança. Se ele não for firmado em confiança, não existe relacionamento. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que Deus, Ele tem um caminho tão poderoso para você, que nenhum homem ou mulher que não esteja no mesmo tipo de relacionamento consegue compreender. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 11 e o versículo 33, diz assim: ó profundidade da sabedoria, da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, não dá para discernir se não for pelo Espírito Santo. Você só consegue discernir o caminho de Deus através de um relacionamento com Ele. Por isso que tem pessoas que elas não conseguem entender como você, crente, consegue viver a sua fé. Eles não conseguem entender por que você acredita e tem esperança, mesmo quando tudo diz o contrário. Eles não conseguem entender por que você consegue enxergar além daquilo que os olhos enxergam. Por quê? Porque você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você abre a sua Bíblia, queridos, você vai ver que Deus, Ele não quer ter um relacionamento baseado numa tradição religiosa ou de religiosidade. Ou seja, não são atos litúrgicos. É isso que eu gostaria que você colocasse no seu coração. Não tem nada a ver com o conceito de religião. Tem a ver com liturgia da religião. Não são atos litúrgicos que fazem com que você tenha relacionamento com Deus. O que é um ato litúrgico? Abrir o culto, fechar o culto, batismo nas águas, comunhão da Santa Ceia.
e assim por diante, aquilo que nós consideramos como os nossos atos santos. Mas é isso que gera comunhão com Deus? Não, isso só é resultado de uma comunhão que já existe, de um relacionamento que já ocorreu. Por que eu me batizo nas águas? Para me tornar santo? Não, porque eu já fui transformado num santo. Porque eu já me converti, porque já houve a conversão no meu coração, então eu me batizo. Não é o batismo que vai me libertar, não é o batismo que vai me transformar, não é o batismo que vai me converter, não, o batismo só é resultado daquilo que já ocorreu na minha vida. Não é o batismo que vai me livrar do cigarro, da bebida, do vício da droga. Não, isso já ocorreu na minha vida. Quem entendeu, diga amém. Eu não participo da ceia do Senhor para ter os meus pecados perdoados, eu já fui perdoado. A comunhão só é resultado daquilo que eu sou, parte do corpo. Por isso que eu comungo na ceia, por isso que eu como do pão. Não é para me tornar algo, não, é para dizer, eu já sou. Então não são esses atos litúrgicos que me fazem ser um salvo. Eles são apenas a demonstração do que eu já sou salvo. Que eu já faço parte da família de Deus. Aleluia, Jesus. Então quando eu abro a minha Bíblia, e eu vejo aqui Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Diz assim, e agora Israel, o que é que Deus pede de ti? Como é que eu demonstro que eu ando com Deus? Que realmente eu entendi o que é andar com Deus. Então eu pego a minha Bíblia e vejo aqui, que é que o Senhor seu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor, ou que tema ao Senhor. Eu quero trazer uma exortação aqui a você nessa noite. Que talvez, espero que eu esteja enganado, mas talvez a igreja do nosso presente século seja a igreja que menos teme ao Senhor. Porque sabe o que aconteceu? Nós vemos de um tempo que as nossas mensagens, e quando eu falo nossas, eu falo de todo o aspecto geral da igreja, elas tentam confortar e afagar o nosso coração. E quantos trocaram a palavra temor do Senhor por respeito ao Senhor, honra ao Senhor. Claro que temer ao Senhor, os conjuntos da palavra temor traz essa questão de respeitar, de você honrar ao Senhor, de você obedecer ao Senhor, mas temor ao Senhor também é medo pelo castigo. Ou porque você acha que Deus não castiga? Não se engane com apenas a faceta que muitas vezes nos é vendida, que Deus é apenas um Deus de amor. Não, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de muito juízo. Credo, pastor. E muitas vezes quando as pessoas não conhecem Deus pela sua plenitude de quem Ele é, nos seus atributos, muitas vezes se frustram, porque se esquecem o que o próprio Jesus disse, e não é Velho Testamento, não é lei. Jesus disse, olha, não tema o homem que pode matar o corpo, mas antes temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Pastor, foi Jesus que disse isso? Foi. Deus pode tirar a nossa vida e Deus pode nos lançar no inferno. Oh, meu Deus. Então, quando ele diz aos filhos de Israel, o que eu quero de você? Que você me tema. Que você tenha temor
ande em todos os seus caminhos e que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Você foi chamado para andar com Deus, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você fique um pouco triste comigo. Deus não chamou você para você viver só o melhor dessa terra. Deus chamou você para ser um salvo. Deus chamou você para andar com Ele. E muitas vezes nós priorizamos muitas coisas na nossa vida. E nós queremos que Deus nos dê essas coisas. E às vezes Deus diz não, e a gente não entende. E agora eu vou fazer você refletir aqui na sua própria casa. Quantas vezes seu pai, quando você era pequeno, disse para você não, e você não entendia por que ele estava dizendo não? Porque aos teus olhos estava tudo bem se ele dissesse sim. Porque o pai e a mãe já viveram aquilo que você está vivendo. Ele já passou pelo aquilo que você está começando a passar. Ou seja, o pai já enxergou o futuro. Quando Deus diz não para você, é porque Ele conhece não só o teu passado, não só o teu presente, mas Ele conhece o teu futuro. E a pergunta é, você vai preferir confiar em quem? Naquele que conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro, ou só naquele que conhece o teu presente? Andar com Deus, irmãos, é você pegar, esses dias eu estava ouvindo, eu fiquei muito impressionado com o testemunho de vida do André Mendonça. Ele é um pastor, e ele é conhecido agora porque ele é o advogado-geral da União. E ele esteve em Porto Alegre numa conferência sobre justiça e fé, e ele falou assim: eu não era nada, eu era uma pessoa desconhecida, ninguém conhecia o meu nome. Eu era do interior de Minas Gerais. Eu me formei com muita dificuldade, abri um escritório num porão, e eu não era nada. E eu queria ser pastor. E eu queria fazer um concurso, abrir um concurso para a Petrobras, depois abri um concurso, eu passei, abri um concurso para a Advocacia Geral da União, e eu disse, eu quero ir para um lugar que tenha um seminário bíblico, eu quero fazer um seminário bíblico. E ele foi então para Londrina, no Paraná. Enquanto ele era advogado geral da União, ele começou a fazer o seminário, se formou, se tornou pastor, continuou a trabalhar como advogado geral da União. Só que nada dava muito certo na vida dele. Passou muito trabalho, ele conta no testemunho. Teve dia que ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Acabou indo fazendo um período de mestrado fora do país por causa de uma bolsa. Aí deu aquela problema em 2014 com o dólar. O salário dele não pagava nem a comida e nem o aluguel. E ele disse, Deus, o que está acontecendo? O que tu quer de mim, Senhor? Será que eu escolhi errado? Será que eu escolher me capacitar, eu fiz a escolha errada na minha vida? Será que tu queria só que eu fosse pastor? E aí, o que eu entendi na frase que ele falou, ele disse, até agora eu tentei escrever uma bela história para Deus na minha vida. Escute o que eu vou falar para você, aquela frase dele me tocou muito no meu coração. Quantos de nós estão tentando escrever na sua vida uma bela história para Deus?
Coisa tremenda isso, né? Ou você está sendo muito tocado por Deus, é só o irmão Paulo que está entendendo a mensagem. Quantos de nós estão tentando escrever uma bela história para Deus na sua vida? E ele falou, nada está dando certo, Senhor. Eu estou tentando escrever uma bela história na minha vida para Ti e nada está dando certo. Aí veio Deus e falou para ele, agora no dia que você entregar a caneta da sua vida, eu vou escrever uma bela história para você. Naquele dia ele disse para Deus, então Deus, eu entrego a caneta da minha vida nas tuas mãos. A partir daquele dia Deus começou a mudar toda a história da vida dele. Andar com Deus, irmãos, é você fazer isso. É você deixar Deus escrever a sua história. Quem sabe até hoje você tem tentado de todos os métodos e de todas as maneiras fazer com que a sua vida dê certo. Só que a nossa sabedoria humana, o nosso esforço humano, o nosso poder humano não conseguem. E você tem que permitir que Deus cuide da sua vida, cuide da sua história. Porque quando Jesus está no controle, irmãos, nem o diabo consegue. Eu li uma história de uma menininha que perguntaram para ela o seguinte. Vou dar um nome aqui para ela, Joaninha. Perguntaram, Joaninha, se o diabo bater na porta do seu coração, o que você faz? Ah, fácil. Eu olho e digo, Jesus, vai ver na porta quem é? Oh, glória a Deus. Jesus vai ver na porta quem é? Aí você imagina quando Jesus abre a porta, dá de cara o diabo com Jesus, irmãos. O que você acha que o diabo vai dizer para Jesus? Desculpa, bati na porta errada. É isso que você precisa entender, irmãos. Quem é que está no seu coração? Quem é que reina no seu coração? Por isso que você consegue compreender, então, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você consegue entender, irmãos, quando um coração, ele almeja andar com Deus, ele está que nem o salmista diz no Salmo 42:1, diz, como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia por Ti. A minha vida deseja constantemente estar com o Senhor. A minha vida deseja, queridos, estar com Deus. E aí, sabe o que se cumpre na nossa vida? Aquilo que o anjo profetiza a Maria, quando ele vai anunciar o nascimento de Cristo. O que ele diz? E o seu nome será Emanuel. Que quer dizer, Deus presente conosco. Andar com Deus é uma relação de pai e filho, irmãos. E uma legítima relação de pai e filho é uma relação de cuidado, de zelo, de alimentação, de segurança. Num dos debates de Jesus com os fariseus, e a ansiedade do coração dos discípulos, Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês estão ansiosos com as coisas do dia a dia? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? Olhai para os pássaros que estão voando, eles não lançam semente, eles não juntam em celeiros, mas não deixa o Senhor lhes faltar nada. Olhai para os lírios do campo, para as flores, para as rosas, nem Salomão, disse Jesus, com toda a glória, com toda a riqueza, com toda a sabedoria, com todo o tesouro, se vestiu como uma dessas flores. Será que Deus não terá zelo e cuidado de você, meu irmão? Será que Deus não vai cuidar de você?
Será que nessa relação paterna, Deus não vai cuidar de você? Aí ele olha para os fariseus numa outra sentença e diz assim para eles: olha, qual de vocês que um filho tendo sede, vocês dão para eles veneno de cobra? Ou qual de vocês que um filho tendo fome, vocês pegam uma pedra e diz para ele: comam essa pedra? Aí eles dizem: nenhum de nós. Então, se vocês que são maus, Jesus chama eles de maus, desejam boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que vocês pedindo alguma coisa, Ele não o fará. Será que Deus não vai cuidar de mim, irmão? Será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus vai nos abandonar? Andar com Deus, irmãos, é confiar no Senhor. Salmo 139, 24 diz assim: vê se a minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Andar com Deus, irmãos, é eu olhar para dentro de mim mesmo, através da palavra do Senhor, e ver se alguma conduta em mim está ofendendo Deus. Não é os outros não precisam dizer para mim se eu estou ofendendo a Deus ou não. Eu tenho que olhar para mim mesmo e ver através da palavra de Deus se alguma conduta minha está ofendendo Ele. Aí você entende quando o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala para você e para mim, na hora que eu estou prestes a ter comunhão. E ele diz o que, pastor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. O que quer dizer isso, pastor? Que eu estou olhando para dentro de mim e eu estou vendo se a minha conduta ofende Deus. Eu quero andar com Deus. Então eu tenho que olhar para a minha vida. E quem é o espelho do cristão? É a palavra. Não é os olhos das pessoas, é a palavra. Quando Paulo fala com seu pupilo, o jovem pastor que ele está treinando, discipulando, mentorando, né, a palavra moderna de hoje, ele diz: cara, você tem que ser irrepreensível. Por que ele fala isso para Timóteo? Ele está dizendo: cara, você tem que olhar para a sua vida, e as pessoas não podem ver em você algo digno de repreensão. Que a pior frase, irmãos, eu já ouvi ela algumas vezes na minha vida, e parece que o ímpio, irmãos, ele, usado pelo Satanás, que o brabo não é quando o crente faz isso, mas é quando o ímpio fala para você, diz assim: cara, crente não faz isso. Crente não fala desse jeito. Crente não anda assim. Coisa terrível, irmãos. Crente não se posta dessa maneira, crente não se veste dessa maneira. Crente não negocia dessa maneira. Você quer ver quando o diabo te tenta, irmão? Não sei se você já foi em algumas viagens, parece que isso é comum. A gente tem costume de chamar os políticos de corruptos. A gente tem costume de chamar os políticos de ladrões. Mas tem uma prática, irmãos, que é terrível. E a corrupção, ela é nas coisas simples. E a gente tem que cortar essas coisas, irmãos. Às vezes quando eu estou viajando, a serviço da igreja, eu vou lá, tiro uma notinha da refeição no restaurante na viagem, tiro um cupomzinho fiscal da gasolina que eu vou abastecer, e as pessoas estranham. E a pergunta é: que valor você quer? Quanto é que você vai botar aí no valor? Ué, o que eu gastei, cara. Quem entendeu, diga amém.
Eu quero o valor que eu gastei, quanto eu abasteci, quanto eu comi. Aí as pessoas te olham, né, espantada, porque a gente fornece CNPJ, é para a empresa, então no mínimo você vai tirar alguma coisa em cima. Não vou. Isso é coisa do filho do diabo. Quem entendeu, diga amém. Irmão, a maneira como você se porta diante do mundo demonstra de quem você é filho. Anote essa frase aí, meu irmão. Escreva na tábua do seu coração. O jeito que você se porta no mundo demonstra de quem você é filho. Andar com Deus é revelar a identidade do Pai em mim. E olha o que diz a palavra de Deus: este Deus, cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor comprovadamente genuíno, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Quando eu sou filho, quando eu ando com Deus, quando eu tenho uma intimidade, quando eu estou andando com meu Pai, eu estou sendo protegido pelo meu Pai. Eu tenho a proteção dele sobre mim. Sabe por que muitas vezes as pessoas não são abençoadas? Porque na verdade ele não tem um relacionamento de pai com Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu me comporto como um filho rebelde. E um filho rebelde, ele discorda do seu pai, ele não honra o pai. E aí se cumpre uma palavra que está em Amós capítulo 3, que eu anotei aqui, versículo 3. Como duas pessoas andarão juntos se não concordarem? Tem como você andar com Deus se você não concorda com Ele? Ah, pastor, mas eu concordo. Não parece. Porque as suas ações e as suas palavras, é a sua maneira de se portar, é a sua maneira de agir, que revelam se você concorda com Ele ou não. Irmãos, vou falar uma coisa aqui muito forte, principalmente para filhos que estão aqui. Não existe como você honrar o seu pai se você não obedece. A única maneira de um filho honrar um pai é obedecendo. E nós temos uma cultura, irmãos, popular horrorosa. E aqui no sul parece que isso é ainda mais impregnado nas famílias, que diz assim, quando o filho cumpre 18 anos, está maior de idade, ele pode fazer o que quer da vida. Isso é impregnado na nossa cultura. Irmãos, isso na Bíblia não existe. Filho vai ser sempre filho, e pai vai ser sempre pai. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a realidade bíblica. Senão vamos fazer assim, irmãos. Se é que existe, chego para Deus, tu é pai, mas agora eu completei maioridade, tu não tem nada mais a ver comigo. Ou vou fazer que nem na lei brasileira, agora eu tenho 14 anos, estou pedindo a minha emancipação civil. Tem filho que quer deixar de ser filho com menos idade ainda. Coloca uma coisa na tábua do seu coração: filho é sempre filho e pai é sempre pai. Quem quer ser abençoado tem que honrar, tem que honrar. E o único jeito de honrar é obedecendo, E se o seu pai é justo, meu irmão, meu Deus do céu, qual é o pai que, sendo justo, vivendo uma vida de justiça, não vai abençoar o seu filho? Qual é o filho que não vai ser abençoado desde que ele honra e obedece? Sabe o que se diz, irmãos? Isso fala do perfeito plano de Deus para a família. Aleluias. Então eu consigo entender como é que eu faço para andar com Deus. Por isso que os versículos que eu já citei, agora citando ele aqui na passagem, eu tenho anotado aqui agora as referências. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim, a vida, olha, preste atenção, igreja, a vida que agora vivo nesse corpo, ou seja, não está falando de gente morta, não está falando de gente que já foi para o céu, não está falando de gente, irmãos, que não está mais conosco aqui no plano físico, não, ele está falando, a vida que agora vivo nesse corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida, o meu corpo, quem eu sou, é dele para ele. Andar com Deus, irmãos, não é dar 50%, 30%, é dar 100%. É dizer, toma aqui a caneta da minha vida e escreve a história que tu queres. Toma aqui o leme do barco da minha vida e conduz ele aonde quiseres. Oh, glória a Deus. Andar com Deus, irmãos, é andar, irmãos, no caminho que é Cristo. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode escolher andar em Cristo, ou você pode escolher que nem o cego, que até o encontro com Jesus estava só na beira do caminho. Irmãos, quem fica sentado à beira do caminho só vê os outros passar e ser abençoado. Irmãos, quem vive à beira do caminho só vê os outros serem cuidados, alimentados, zelados. Mas quando você entra no caminho, que é entrar em comunhão com Deus através de Cristo. Quer ver? Salmo 77, você tem a história da vida de um dos maiores levitas que a história bíblica pode registrar, Asaf. Eu amo a história de Asaf. Asaf teve um encontro com Deus através de Davi, quando Davi entra trazendo a arca para Jerusalém. Mas Davi escolhe Asaf para ser levita na casa do Senhor. Mas depois de viver a vida inteira servindo ao Senhor, ele vai para casa e transforma-se num cara recalcado, um cara sofrido, um cara que reclama de tudo e de todos. Ele senta à porta da sua casa, irmãos, e ele começa a reclamar de tudo, do ímpio. Olha, ele diz, até o ímpio, quando está doente, está melhor que eu. Até o ímpio está em melhor estado e tem riqueza, e abunda em gordura, ou seja, em bênçãos, em saúde, e eu aqui que passei a vida inteira servindo, ou seja, passou a vida inteira servindo, mas o coração estava longe. Agora quando ele resolve sair da sua casa, sair ali da beira do caminho, onde todo mundo passa, e entrar na casa de Deus, ele diz, tudo mudou quando eu entrei na casa do Senhor. Ou seja, irmãos, escreva aqui uma coisa na tábua do seu coração nessa noite. Eu estou indo para o encerramento. É impossível alguém que tenha tido um verdadeiro encontro com Deus não ter a sua vida transformada. É impossível você verdadeiramente andar com Deus e não ter a sua vida transformada. Agora, se não há uma verdadeira transformação, é porque você colocou ressalvas nesse relacionamento. Você não entregou 100% o controle para Jesus. E aí tem uma coisa interessante, irmãos. Pastor, eu posso ter deslizes na minha caminhada com Deus? Pode. Você sabe que quando Deus, Ele pede a Abraão, vou falar uma coisa muito forte aqui para você. Ele chega para Abraão e ele pede um sacrifício para Abraão. Todo mundo aqui conhece a história do sacrifício de Abraão. Mas há uma coisa que me chamou muita atenção, e eu num estudo que eu estava participando, aquilo me chamou muita atenção nas palavras do pastor. Ele expressou-se assim na leitura, que muitas vezes nós passamos correndo. Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho único. Abraão, sacrifica o teu único filho, a quem tu amas.
Mas pastor, Abraão não tinha outro filho? Tem, irmão. E o pastor falou uma frase que me tocou muito. Deus tem responsabilidade com as coisas que Ele te dá, não com as que você inventa. A promessa de filho para Abraão era com Sara, não era com Agar. Se você arrumou um filho com Agar, a responsabilidade é sua, não é minha. Deus, e ele usou uma frase muito forte, eu vou falar para você porque eu concordo com ele. Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele te dá, não com o que você arruma. Então, irmãos, do mesmo jeito que nós arrumamos, é do mesmo jeito que nós temos que consertar. Se eu tive coragem, se eu tive ousadia de fazer algo contrário do que Deus me mandou fazer, então assuma as suas responsabilidades, se conserte com Deus, coloque o altar de pé de novo e peça que Deus mande fogo do céu. E se não dá para você dizer amém, irmãos, peça misericórdia, e que Deus te dê coragem para tomar com o leme da sua vida e dizer: Jesus, toma aqui de volta. E encerrando, irmãos, qual é o resultado de nós andarmos com Deus? Qual é o resultado disso na nossa vida? Quando nós andamos com Deus, irmãos, então Deus toma a responsabilidade para si, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Deus toma para si a responsabilidade de relacionamento paterno. Irmãos, quem dera, a história não narrou outro personagem igual a Enoque. Não contou muitas coisas acerca de Enoque. Ah, pastor, tem um livro apócrifo. Irmão, eu até já li livros apócrifos, irmãos, mas o que eu creio é que está na revelação da palavra de Deus. O resto só me serve de consulta. A minha Bíblia aqui não dá muitos detalhes. O que ela me relata, e aí eu creio piamente, é que ele fazia da sua vida tudo para agradar a Deus. E o que eu convido você nessa noite, que você faça tudo da sua vida. E aí tudo da sua vida, irmão, é do seu casamento, é dos teus filhos, é do teu trabalho, é do teu dinheiro, é dos teus relacionamentos. Tudo. E aí entra aquele versículo do apóstolo Paulo: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, tudo seja para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você faz é para agradar a Deus. E aí, encerrando, Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim: e foi pela fé que Enoque escapou da morte, e ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. E as escrituras sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Irmãos, repito aqui, convido você a ficar em pé. O resultado, irmãos, do que Enoque viveu, o final, o resultado, foi só a consequência do que ele já havia feito da sua vida. O resultado da sua vida, o resultado, a conclusão, só vai ser apenas o aparecer daquilo que você já vive. Não é uma vida de maquiagem. A gente tem muita facilidade de maquiar a nossa vida. Parece Facebook, irmão. Eu brinco aqui às vezes nas mensagens. Parece vida de Facebook. Você já viu que no Facebook tudo é alegre, irmão, tudo é feliz. Os casamentos no Facebook são os maravilhosos.
os filhos são os maravilhosos, a casa é maravilhosa, tudo é maravilhoso no Facebook. Mas muitas vezes isso é uma maquiagem. Se você tirar a maquiagem, lá vai aparecer os defeitos, as falhas, os erros, os tropeços. Como é que eu faço para evitar isso, pastor? Deuteronômio 28 fala: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos os seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. Não é o homem que vai te exaltar, irmãos, é Deus. Você não precisa de ninguém para colocar você para cima, Deus vai colocar você para cima. Salmo 37 diz: agrada o coração do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. É isso que nós temos que nos preocupar, irmão. O que é que tem preocupado a sua mente? O que é que tem ocupado o seu tempo? No que você tem gastado a tua energia vital? Em agradar a Deus? Em se fazer conhecido de Deus? É isso que eu pergunto para você aqui nessa noite. Antes de orar, irmãos, eu quero que você feche os teus olhos e ponha a mão sobre o teu coração. Um dos homens mais sábios da Bíblia estão nessa galeria: Salomão, Daniel, José. Salomão, irmãos, ele teve tudo que um homem possa sonhar e ter. Tudo que você possa imaginar que um homem possa construir, Salomão construiu. Se você acha que casamento é felicidade, Salomão teve só 700. Se você acha que amantes é uma maravilha, ele teve mais 300. Nem um ano inteiro ele conseguiria dormir com as mulheres com quem ele tinha relacionamento oficiais, fora os que não são oficiais. Riquezas, irmãos, ele recebia presentes do mundo inteiro. Aí um camarada vive tudo isso, ele chega no final da sua vida, ele escreve o livro do pregador, que todos conhecemos. O livro de Eclesiastes. É o último livro de sabedoria de Salomão. O camarada que viveu o que você talvez não vá viver 1/3. Nem 1% talvez na sua vida. Aí ele chega no final da sua vida e ele escreve: não tenho nos meus dias contentamento. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no meio do caminho ele parou de andar com Deus. Eu posso não ter nada, mas se eu tenho a presença dele, eu tenho tudo. Oh, Senhor. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. E que nós possamos andar contigo, Senhor. De que adianta, Senhor, termos tudo se nós não temos a tua presença, Senhor? De que adianta, Senhor, nós conquistarmos o mundo, Senhor, se tu não estás no centro e nada disso é para te glorificar, Senhor. Que nós possamos ser agradados de ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, andar contigo, Senhor. Que o nosso testemunho de vida, Senhor, seja para glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, que as pessoas, Senhor, com as quais nós nos relacionamos, Senhor, possam sentir o bom perfume de Cristo em nós.
Que aonde andarmos, Senhor, eles possam ver a Tua luz em nós. Que aonde quer que, Senhor, nós estejamos, Senhor, onde quer que, Senhor, nós nos relacionemos, produzamos, Senhor, realizemos, nós possamos, Senhor, demonstrar a Tua presença através de nós. E que nós possamos Te agradar com tudo na nossa vida, Senhor. Por isso, Senhor, eu Te peço nessa noite, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Oh, Senhor, venha renovar em nós a aliança, Senhor. Venha renovar em nós, Senhor, a alegria da Tua salvação, como disse Davi, Senhor. Senhor, onde houver um coração nessa noite, Senhor, que esteja disposto a andar contigo, Senhor. Então abençoa, Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Põe em nós o Teu coração, Senhor. Põe em nós, Senhor, o Teu coração, Senhor Jesus. E nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor. E que essa palavra de reflexão possa ficar no coração de cada um dos Teus filhos. E que possamos, Senhor, buscar andar contigo, Senhor. E que nós possamos, naquele grande e glorioso dia, Senhor, ouvirmos o nosso nome ser chamado, Senhor. Nós não queremos, Senhor, passar os dias da vida que Tu tens nos dado, Senhor, para no final da carreira, para no final da jornada, perder, Senhor, o prêmio da vocação de Deus. Se Tu olhares, Senhor, Senhor, para dentro de mim, por isso renova dentro do coração dos Teus filhos a fé, a esperança e o amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. mas o desejo tenho E eu sei, Senhor, que aqueles que de ser Tu tens dado, Senhor, a Jesus, preciso Ele mesmo, nosso Jesus, Teu disse: perdão, de maneira nenhuma eu lançarei fora. coração. Então renova, Senhor, em cada um, Senhor. Renova, Senhor, a fé, renova a esperança e renova Meu mestre, o amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. coração igual E assim, Senhor, nós abençoamos a cada um dos Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.